Oi, gente. Essa daqui é a 8ª aula de exercícios de circuitos elétricos 1 e, infelizmente, nós não conseguimos dar essa aula ao vivo porque houve um problema com a minha caneta na hora da aula e não deu para resolver a tempo e a gente acabou optando por cancelar a aula ao vivo, mas fazer uma gravação e disponibilizar para vocês, tá certo? Então eu vou gravar aqui e eu vou resolver os mesmos exercícios que eu ia resolver em aula. E aí, se quem tiver dúvida, por favor, entre em contato conosco, manda um e-mail que a gente vai ajudar, tá bom? Então é isso. Então, e nessa aula eu escolhi 5 exercícios, são 5 questões e elas focam em 2 assuntos principais. O primeiro deles é mais relacionado a excitações impulsivas, então é como que ocorre a distribuição de impulsos em um circuito. E a gente vai estudar um pouco isso, vai fazer algumas questões sobre esse assunto. E os outros exercícios são relacionados a circuitos de segunda ordem, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, exercício 1. Bom, nesse exercício é mostrado um circuito, tá certo? É um circuito composto por resistores, por um capacitor, por um indutor, e você percebe que a única excitação do circuito é uma excitação impulsiva, tá certo? E além disso, o exercício ele dá aqui as condições iniciais, então, quando nós temos um circuito com um indutor, com um capacitor, nos interessa saber as condições iniciais nesses componentes, nesses bipolos. Então, aqui no caso é informado que a tensão inicial do capacitor, Vc de 0-, ela vale menos 5 volts. Aqui faltou um C no enunciado, mas é Vc de 0- é menos 5 volts. E o IL de 0- é menos 2 amperes. Então, Vc é a tensão no capacitor e L a corrente que percorre o indutor. E aqui são dadas as condições iniciais, ou seja, são dados os valores da tensão sobre o capacitor e da corrente no indutor no instante t igual a 0-, que é um instante imediatamente anterior à ocorrência do impulso aqui da excitação. Tá certo? Então, essa fonte de tensão ela aplica um impulso, cuja área, né, cuja amplitude vale 10, e antes de ocorrer esse impulso, efetivamente, nós temos essas condições iniciais que foram informadas pelo enunciado. Tá? E o que o exercício pede é justamente quais são os valores de Vc de 0+ e IL de 0+. Ou seja, qual vai ser o valor da tensão no capacitor e da corrente no indutor logo após a ocorrência do impulso. Tá certo? Então a gente sabe que quando nós temos uma excitação impulsiva em um circuito, o que isso vai provocar é exatamente a atualização das condições iniciais que a gente fala, ou seja, vai provocar eventualmente uma descontinuidade na tensão do capacitor e uma descontinuidade na corrente do indutor. Tá certo? Então, o que o exercício pede é justamente isso, para a gente determinar quanto vale a tensão no capacitor em 0- e a corrente no indutor. Desculpa, o exercício pede para a gente determinar quanto vale a tensão no capacitor em 0+ e a corrente no indutor em 0+. Então, vamos lá. Vou começar aqui lembrando que quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, o que a gente faz é analisar o instante que o impulso ocorre, e nesse instante o que a gente faz é substituir o capacitor por um curto e um indutor por um aberto. Tá certo? Atenção, no instante que a gente vai analisar, a gente vai substituir o capacitor por um curto e um indutor por um aberto. Tá legal? E a partir daí a gente vai determinar qual que é a corrente impulsiva que vai passar pelo capacitor e qual vai ser a tensão impulsiva que vai aparecer sobre o indutor. E a partir daí a gente vai ter a informação necessária para a gente determinar como que vai ocorrer a descontinuidade da tensão no capacitor e da corrente no indutor. Então vamos começar? Eu vou tentar resolver com a caneta, porque eu acho que deu para resolver aqui o problema. Vamos lá, se começar a dar um problema eu vou pausar e aí eu resolvo de outra forma. Tá bom? Então vamos lá, eu vou desenhar aqui do lado o circuito, tá certo? No instante que nos interessa, que é no instante em que ocorre efetivamente o impulso da tensão de excitação. Então vamos lá, vou desenhar aqui do lado. Então essa aqui é a fonte de tensão. Em paralelo com ela nós ainda temos a resistência de 2 ohms. Aí aqui nós temos um
capacitor, pá. Esqueci, na verdade, já vou estar substituindo o capacitor por um curto, lembre-se disso. Então o capacitor que estava aqui eu vou substituir por um curto, legal? E o indutor que estava aqui eu vou substituir pelo quê? Por um aberto, tá legal? Esse resistor continua aqui. E a gente tem mais um resistor de 2 ohms aqui à direita, certo? Então, vamos lá. Essa fonte de tensão aqui, ela aplica um impulso de área 10. Esse resistor aqui é 2 ohms. Esse resistor aqui embaixo, 4 ohms. Esse resistor à direita, 2 ohms. Tá certo? Então, como eu disse, a gente vai, para determinar como que vai variar a tensão no capacitor e como vai variar a corrente no indutor entre os instantes t igual a 0 menos e t igual a 0 mais, o que a gente vai fazer inicialmente vai determinar qual que é a corrente impulsiva que passa pelo capacitor, que no caso aqui está sendo representado por esse curto, e qual a tensão impulsiva que surge aqui em cima do indutor, que no caso é esse aberto. Tá, e por que a gente está substituindo o capacitor por um curto e o indutor por aberto? Bom, isso tem a ver com aquilo que vocês viram em aula, que a gente pode interpretar um impulso como estando associado a uma variação de uma frequência muito elevada. Então, sendo uma variação com uma frequência muito elevada, a gente pode entender que o capacitor, funcionando como impedância, ele vai ter uma impedância muito baixa, de forma que ele vai poder ser representado por um curto, enquanto que o indutor ele vai ter uma impedância muito alta. Tá? Então, a gente substitui ele por um aberto. Isso na situação que eu estou falando fazendo uma analogia, imaginando que o impulso pode ser associado a uma variação de frequência muito elevada. Tá? Então, se a gente pensa nisso, que o impulso é uma variação de frequência altíssima, o que a gente está querendo dizer? Que a impedância capacitiva, no caso, que é 1 sobre 2πfc em módulo, né? Quando essa frequência fica muito alta, o que acontece? A impedância capacitiva tende a zero, enquanto que a impedância indutiva tende a infinito, ou seja, o indutor tende a se comportar como um curto e o capacitor, tende a se comportar como um curto e o indutor tende a se comportar como um aberto. Certo? É uma analogia que a gente faz, é um truque que ajuda a gente a resolver esse tipo de circuito. E esse tipo de coisa a gente faz justamente quando a gente está interessado em ver como que vai ser a distribuição dessa excitação impulsiva nos componentes do circuito, mais especificamente nos capacitores e indutores. Tudo bem? Então, vamos lá. Já substitui o capacitor por um curto, o indutor por aberto. Quanto que vale? Como eu disse, a gente vai querer determinar aqui a corrente impulsiva nesse capacitor, nesse instante aqui em que ocorre o impulso. Quanto que vale essa corrente impulsiva? Bom, perceba que essa corrente aqui, ela é a corrente que está passando por esse resistor de 2 ohms aqui à direita, tá certo? Essa corrente IC que eu representei, ela está passando pelo resistor de 2 ohms. Porque aqui é um aberto, tá? Esse ramo tem um aberto aqui, então não desce corrente para cá, porque o indutor está se comportando como um aberto. E quanto que vale o IC? Bom, para determinar o IC, a gente aplica a lei de Ohm, tá? Tá certo? Porque a gente tem um resistor de 2 ohms aqui em paralelo com a fonte de tensão. Quanto que vale essa corrente? É a tensão dividido pela resistência. Ou seja, vai ser um 10 delta de Dirac dividido por 2 ohms, tá certo? Então, o nosso IC aqui, eu estou representando o IC, eu estou querendo dizer que a corrente impulsiva que passa pelo capacitor no instante em que ocorre o impulso. Então, o IC aqui no caso, como eu disse, 10 delta de T dividido por 2. Tá? É essa tensão, 10 delta de T, dividido pelo valor desse resistor. É a lei de Ohm. Então, isso aqui vai ser igual a 5 delta de T. Tá? O que eu estou fazendo aqui, deixa eu deixar isso claro, aqui eu estou na etapa de atualização de VC. Tá? Deixando claro o que eu estou querendo fazer. Aqui primeiro eu vou atualizar o VC. Então, para isso, corrente impulsiva no capacitor vai 5 delta de T. E aí o que a gente tem? Bom, da relação constitutiva do capacitor, I igual a C dV dt, se a gente integrar isso entre T igual a 0 menos e T igual a 0 mais, o que a gente vai ter? A gente vai ter que VC de 0 mais menos VC de 0 menos vai ser igual a 1 sobre C
integral de 0 menos a 0 mais IC de t dt. Quanto que vale o C aqui? O capacitor, a capacitância vale 0,5 farads. Então vai ser 1 sobre 0,5 vezes a integral de 0 menos até 0 mais. Quanto que vale o IC, que é impulsivo? É um 5 delta de t. Integrando isso, bom, isso aqui vai dar 5, tá certo? Essa integral dá 5, porque a integral do impulso unitário é igual a 1. A integral de 5 vezes o impulso unitário vai ser igual a 5. Então, essa integral dá 5, dividido pelo valor da capacitância, que é 0,5 farads, vai dar quanto? 5 sobre 0,5, isso vai dar 10 volts. Vamos por fora aqui da página. Aqui. Então, isso deu 10 volts, tá certo? Então, essa é a descontinuidade que vai ocorrer da tensão do capacitor. Observa que é VC de 0 mais menos VC de 0 menos. Então, daqui a gente tira aqui, bom, VC de 0 mais é igual a VC de 0 menos mais 10. Mas VC de 0 menos é quanto? O exercício informou, é menos 5 volts. Então, isso vai ser menos 5 mais 10. Isso vai resultar em 5 volts. Essa é a tensão do capacitor logo após a ocorrência do impulso aqui da fonte de tensão. Então, VC de 0 mais é igual a 5 volts. Tá legal? Vamos agora atualizar a corrente no indutor. Atualização. D e L. Certo? Então, o impulso causou uma descontinuidade de tensão no capacitor. Agora, vamos ver se ele vai causar uma descontinuidade de corrente no indutor. Para isso, vamos ver qual que é a tensão impulsiva que surge aqui nesse indutor, que está, no caso, sendo representado por um aberto. A gente vai determinar quanto vale essa tensão impulsiva no instante que ocorre o impulso. Então, estou representando por VL. O VL, bom, aqui é um pouco mais simples, né? Observa que aqui não há queda de tensão nesse resistor de 4 ohms, tá certo? Por quê? Porque ele está em série com o aberto, então não passa corrente por esse resistor de 4 ohms. Se não passa corrente por ele, a queda de tensão sobre ele aqui é 0 volts. Ou seja, se você aplicar a segunda lei de Kirchhoff aqui, nessa malha que eu estou circulando, nesse laço, aqui você vai perceber que o VL recebe inteiramente a tensão da fonte, tá certo? Então aqui, esse laço que eu estou representando, justamente porque a queda de tensão nesse resistor de 4 ohms é 0. Então, o VL é exatamente a tensão da fonte. Então, VL igual a 10 delta de T. Tá legal? Essa é a tensão impulsiva que surge sobre o indutor quando ocorre o impulso. Então, a partir daí, a gente faz algo semelhante ao que nós fizemos para o capacitor, mas agora para determinar a descontinuidade da corrente. Então, vamos lá. Então, IL. Então, IL de 0 mais menos IL de 0 menos vai ser igual a 1 sobre L, integral de 0 menos até 0 mais, de quem? Do VL de T dt. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre... Quanto que vale o L? O L vale, está aqui no desenho, 5 henries. Então, 1 sobre 5 vezes a integral de 0 menos até 0 mais d 10 delta de t. Quem é esse 10? De novo, é a tensão impulsiva que surge em cima do indutor. Tá? Então, eu estou efetuando essa integral. 1 sobre L, integral de 0 menos a 0 mais de VL de t. Isso saiu da relação constitutiva do indutor. Tá certo? Porque V igual a LDI dt no indutor. Então, quanto que dá essa conta? Bom, essa integral aqui de novo. Lembrando que a integral do impulso unitário é 1, então a integral de 10 vezes o impulso vai ser igual a 10, certo? Então isso é 10. Então 10 dividido por 5 dá... Opa. 2. Vendo aqui, desculpa.
Aqui embaixo. Isso aqui vai dar 2 amperes, tá certo? Se essa, ou seja, a descontinuidade na corrente dá 2, então IL de 0 mais menos IL de 0 menos deu 2 amperes. Então daqui, o que a gente obtém? Então IL de 0 mais vai ser igual a IL de 0 menos mais o tamanho dessa descontinuidade, que foi de 2 amperes, então mais 2. Quanto que é o IL de 0 menos? Foi informado aqui no enunciado, é menos 2 amperes. Então, o IL de 0 mais vai ser menos 2, que é o inicial, mais 2 vai dar 0. Certo? Então, recapitulando o que a gente fez. Primeiro, a gente atualizou aqui a tensão no capacitor, para isso a gente determinou a corrente impulsiva que passa por ele. A partir daí, nós fizemos essa integral e determinamos que VC de 0 mais é igual a 5 volts. Fizemos algo semelhante para atualizar a corrente no indutor. Nesse caso, a gente determinou inicialmente a tensão impulsiva que surge no indutor, e a partir daí fizemos uma outra integral. Concluímos que a descontinuidade foi de 2 amperes, então IL de 0 mais foi a corrente antes de ocorrer o impulso, mais 2. Isso foi menos 2 mais 2 igual a 0. Tá certo? Então, o que nós fizemos foi a atualização das condições iniciais. Então, foi dado, o enunciado nos deu, quanto que eram as condições iniciais antes da aplicação do impulso, e nós determinamos quanto que passou a valer a tensão no capacitor, corrente no indutor, após a aplicação dessa tensão impulsiva. Tá legal? Então, qual que é a resposta? Pois isso pede VC de 0 mais e L de 0 mais, alternativa B. Tá certo? Isso daqui, acho que é um truque que a gente usa, que facilita para a determinação dessas descontinuidades de tensão no capacitor, corrente no indutor, porque em circuitos mais simples, então, se por exemplo, se nós temos um circuito RC, série, simples, aí aplica um impulso de tensão, por exemplo, então aí é um pouco mais fácil, né? Você escreve a segunda lei de Kirchhoff, ou a primeira lei de Kirchhoff, dependendo do caso, e aí você obtém uma equação diferencial, você integra, e aí você observa quanto vai ser essa descontinuidade na tensão do capacitor ou na corrente no indutor. Mas nesse caso que o circuito começa a ficar um pouco mais complexo, aí esse truque ajuda, né? Esse truque de distribuição de impulsos, fazendo isso, falando que no momento que ocorre o impulso, a gente pode considerar que o capacitor é um curto e o indutor é um aberto. Tá legal? Tô vendo se eu queria comentar alguma coisa a mais. Eu acho que não. Acho que é isso. Certo? Agora a gente vai para o exercício 2. O exercício 2 ainda, o assunto é sobre impulsos, mas ele é um pouco diferente. Ele pede algo um pouco distinto. Então, vamos lá. Deixa eu ler o enunciado. Fala, no circuito a chave está aberta há muito tempo e fecha em T igual a 0. Aí pede para determinar a amplitude do impulso de corrente no capacitor quando a chave fecha. Então, o que é isso daqui? Bom, você observa esse circuito, ele é composto por um resistor, um capacitor, aqui tem uma chave, tem essa fonte, tem essa outra fonte aqui do lado, e no caso o exercício está dizendo que essa chave estava aberta há muito tempo. Tá? Considere que a chave estava aberta há muito tempo. Isso significa que se essa chave está aberta há muito tempo, bom, não circula a corrente para cá, o que nós consideramos é basicamente isso daqui, né? Antes da chave fechar, a gente pode olhar para esse circuito e perceber que se a chave está aberta há muito tempo, a gente já está falando de um circuito aqui que já alcançou o regime permanente de corrente contínua. Então esse circuito aqui é esse que a gente pode considerar que já alcançou o regime estacionário. Então já acabaram os transitórios e o que ocorre? O capacitor, e como a excitação é de corrente contínua, tá certo? O que ocorre? O capacitor se comporta como um aberto, certo? Em regime permanente de corrente contínua, o capacitor vai se comportar como um aberto. Se ele se comporta como um aberto aqui, o que acontece? Essa tensão V é igual à tensão da fonte. Tá? Observe que a gente só está olhando aqui para o circuito à esquerda. Tá? Por enquanto a gente não está olhando para a direita porque essa chave está aberta. Então, a gente está dizendo que antes da chave fechar, esse capacitor é um aberto, e essa tensão V
iguala-se a tensão da fonte. Tá? Não circula mais corrente por aqui, porque o capacitor já está se comportando como um aberto. Tá, então, nessa situação, imediatamente antes da chave fechar, quanto que vale o V, tensão no capacitor? Quanto vale isso? Vale 10 volts, tensão desse gerador. Mas e logo depois que a gente fecha a chave? Bom, aí acontece alguma coisa curiosa, né? Observa que logo depois que a gente fecha essa chave, o corrente é igual a zero, isso, observa que logo após isso acontecer, nós vamos estar impondo nos terminais do capacitor, nesse sentido aqui para cima, menos 50 volts. Certo? Por quê? Porque quando a gente fechar essa chave, esse capacitor vai ser conectado a essa bateria, a esse gerador de 50 volts, só que com essa polaridade. Então, por isso que eu estou falando que vai ter menos 50 volts nesse sentido aqui. Mas é curioso, né? Porque antes da gente fechar a chave, aqui tinha 10 volts. Imediatamente antes de fechar, tinha 10 volts no capacitor. Na hora que a gente fecha a chave, logo em seguida, essa tensão V vale menos 50. Ou seja, evidentemente houve uma descontinuidade devido ao fechamento da chave. Uma descontinuidade da tensão do capacitor. Em T igual a zero menos, ou seja, imediatamente antes da chave fechar, V valia 10. Em T igual a zero mais, imediatamente após a chave fechar, V vale menos 50. Bom, há uma descontinuidade. Deixa eu escrever isso aqui do lado. Então, a chave, informado que a chave fecha em T igual a zero. A chave fecha nesse instante. E além disso, pela análise que eu comentei aqui, nós observamos que antes da chave fechar, ou seja, em T igual a zero menos, essa tensão no capacitor vale 10 volts. É a tensão da fonte aqui à esquerda. Por outro lado, imediatamente após a chave ser fechada, essa tensão vai valer quanto? V de zero mais vai valer menos 50 volts. De novo, esse sinal de menos aqui é justamente por causa da polaridade da fonte. Ela está com o terminal positivo para baixo, mas a tensão no capacitor está medida nesse sentido. Tá? Então, antes da chave fechar, 10 volts. Imediatamente depois da chave fechar, menos 50 volts. Houve uma descontinuidade daqui para cá, tá certo? Uma descontinuidade entre os instantes de tempo T igual a zero menos e T igual a zero mais. E o que pode causar uma descontinuidade na tensão do capacitor? Como que a gente provoca uma descontinuidade da tensão do capacitor? Bom, a gente já viu que o capacitor ele tem uma tendência, né, algo como uma inércia, que ele tende a manter a tensão sobre os seus terminais constante. E se ele tem essa característica inercial, a única forma de você conseguir variar instantaneamente essa tensão, instantaneamente quero dizer, em um tempo infinitesimal, nós estamos variando essa tensão de um valor finito não nulo. Então, entre T igual a zero menos e T igual a zero mais, essa tensão varia, ela sofre uma descontinuidade em um tempo infinitesimal. A única forma de você provocar isso é por meio de uma corrente infinita passando no capacitor. Bom, de forma um pouco mais precisa, essa corrente vai ter que ser impulsiva. Tá certo? Se a gente quiser entender um pouco, o que acontece tem que lembrar deixa eu representar aqui. Então, V de zero mais menos V de zero menos vai ser igual a integral 1 sobre C, zero menos, zero mais, da corrente que passa pelo capacitor. Tá? Aí, vocês veem que eu estou integrando de zero menos a zero mais. É um intervalo de tempo nulo, tá certo? A única forma disso daqui não dar zero, a única forma dessa integral não ser zero, é se essa corrente for impulsiva. Tá? Se essa corrente é impulsiva, a gente já viu. Se a gente tem um impulso em T igual a zero, então se você integra de zero menos a zero mais, essa integral vai dar um valor que não é zero. Né? Vai dar, no caso do impulso unitário, dá igual a 1. Né? A integral do impulso unitário é igual a 1. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente já desconfia que vai, de fato, essa corrente no capacitor tem que ser, de fato, impulsiva, porque é a única forma de a gente provocar uma descontinuidade da tensão V de forma instantânea.
Então, foi esse comentário. Então, de fato, ocorre um impulso e o exercício pede para a gente determinar a amplitude do impulso. A amplitude talvez não seja o termo mais adequado, porque a gente pode pensar, mas a amplitude do impulso é infinita. O termo talvez mais preciso, talvez seria a área do impulso, né? Mas, enfim, o exercício, dá para entender o que o exercício está pedindo. Então, no caso, o que o exercício pede aqui, nós já concluímos, né, já constatamos que nesse instante t igual a zero, que é quando a chave fecha, vai ter que passar uma corrente impulsiva pelo capacitor. Então, vou escrever I de t da forma A vezes o delta de Dirac. Esse A, de fato, esse A que é a amplitude do impulso ou a área do impulso, tá certo? Aqui no caso, observa que em T, um pouco antes da chave fechar, não passa corrente, tá certo? Então essa corrente é zero. Um pouco antes da chave fechar, ela já é zero. E logo depois que a chave fecha, essa corrente também é zero, né? É só no instante t igual a zero que ocorre um impulso. Antes disso, o capacitor é um aberto, né, porque está em regime permanente de corrente contínua. Então, antes da chave fechar, a gente considera que essa corrente é nula. E após a chave fechar, após a atualização de V, essa corrente também já cessou, porque o capacitor já alcançou a tensão menos 50 volts e não está passando mais corrente por ele. Então, a gente pode representar a corrente nesse capacitor por I de t igual a vezes esse impulso. Tá certo? Um comentário talvez é que, bom, poderia pensar, mas muito antes da chave fechar, há muito tempo antes da chave fechar, essa corrente I não necessariamente era nula, né? Porque, por exemplo, o capacitor ele precisou ser carregado com essa tensão 10 volts. De fato, muito antes da chave fechar, ou seja, muito antes de t igual a zero, essa corrente poderia ser não nula. Mas o que interessa é que, em torno do tempo t igual a zero, a corrente é nula, tá? Com exceção do t igual a zero, que é quando ocorre um impulso. Por isso que eu representei a corrente dessa forma, I de t igual a A vezes o impulso de Dirac. Tá? Tentei esclarecer um pouco, justificar por que eu estou escrevendo dessa forma, porque me interessa aqui o que acontece com essa corrente em torno do tempo t igual a zero. Como a gente falou, vai ser uma corrente impulsiva. Então, vamos ao que interessa. Essa corrente tem essa forma, A vezes delta de t, e aí, bom, o que acontece, né? Eu posso representar aqui na forma de um gráfico. Então, aqui é o V, aqui é o T. Então, antes da chave ser fechada, essa tensão aqui valia 10, era constante, desculpa, constante, valia 10. E após a chave ser fechada, ou seja, após t igual a zero, isso aqui vale menos 50. Tá certo? E ocorre uma descontinuidade aqui, t igual a zero. Tá? Então, t igual a menor do que zero vale 10, atenção, t maior que zero vai passar a valer menos 50, e é aqui que está a descontinuidade. Observa que a gente pode representar essa descontinuidade por um degrau. E o que é a derivada de um degrau? É um impulso, tá certo? Então, faz sentido. Então, vamos lá. Vamos escrever uma equação que vai permitir que a gente encontre o valor da amplitude do impulso. Então, V, a gente sabe que V de zero mais, usando essa fórmula aqui de cima, tá certo? V de zero mais menos V de zero menos vai ser igual a 1 sobre C, integral da corrente, que agora é A vezes delta de T dt. Isso ocorre de zero menos a zero mais. Tá legal? Simplesmente eu estou integrando a relação constitutiva do capacitor, a tensão V0+, a tensão imediatamente após a chave ser fechada, menos a tensão imediatamente antes da chave ser fechada, ou seja, imediatamente depois menos imediatamente antes. O valor dessa diferença de tensão vai ser 1 sobre C, a integral da corrente, entre os instantes t igual a zero menos e t igual a zero mais. Tá certo? Então, vamos substituir aqui os valores que a gente tem. A gente tem basicamente tudo, né? A gente tem o valor de V igual a zero mais,
imediatamente depois da chave ser fechada. A gente tem V de 0 menos imediatamente antes da chave ser fechada. Eu não sei se eu falei ao contrário antes. Agora há pouco, não sei se eu troquei na hora de falar. Mas V de 0 mais é a tensão imediatamente após ser fechada a chave. E V de 0 menos é imediatamente antes de ser fechada a chave. Tá, não sei se eu tinha trocado na hora de falar. Mas enfim, a gente tem o valor de V de 0 mais, V de 0 menos, da capacitância C, e só falta determinar a amplitude do impulso, que é o A. Então, quanto que vale V de 0 mais? A gente já falou, é menos 50. Então, menos 50 menos V de 0 menos é 10. Menos 50 menos 10 vai ser igual a 1 sobre, quanto vale a capacitância? 500 microfarads. Então, é 500 vezes 10 a menos 6. Vezes a integral do impulso, né? Isso aqui, essa integral de A delta de T vai dar A, né? Isso aqui vai ser igual a A. Legal? Então aqui embaixo, vezes A. Menos 50 menos 10, igual a 1 sobre 500 vezes 10 é menos 6 vezes A. Tensão logo após a chave ser fechada, tensão logo antes da chave ser fechada, aqui no denominador capacitância e o A, a amplitude do impulso. Agora a gente só desenvolve, então vai dar aqui o A vai ser igual a menos 60 vezes 500 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é em coulombs, tá certo? Isso aqui tem unidade de coulombs. Se alguém tiver... Tem unidade de carga, quer dizer, a unidade do A é coulomb. Se alguém estiver achando estranho por quê, bom, perceba que a gente vai ter que integrar o I de T, vai ser desculpa. Quando a gente integra a corrente, tem que dar a carga. Então, a gente vai integrar isso daqui, vai ser a integral de A vezes delta de T. A integral de delta de T é 1, tá? É um número puro. A integral do impulso é um número puro, é 1. Então, para que isso daqui, a integral da corrente dê a carga, o A tem que ter unidade de carga, tá? Então, o A tem a dimensão é carga, a unidade aqui no caso é coulombs. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos 0,03, ou seja, menos 10 vezes 10, menos 30 vezes 10 é menos 3 coulombs. Tá? Ou seja, A igual a menos 30 milicoulombs. Tá certo? Tem alternativa aqui? Tem alternativa B. Tá certo? Então, retomando o que a gente fez, a gente identificou que vai ter uma descontinuidade na tensão do capacitor. Sabendo essa descontinuidade, a gente foi atrás de calcular quanto que é a amplitude do impulso que causou essa impulso de corrente que causou essa descontinuidade de tensão. Aqui no caso a gente escreveu a fórmula que V de 0 mais menos V de 0 menos igual a 1 sobre C, integral da corrente, no caso a corrente é impulsiva, da forma A vezes delta de T, e aí a gente simplesmente lembrou que a integral de A vezes delta de T é igual a A, e manipulou essa expressão até obter que A é igual a menos 30 milicoulombs. Como eu citei, essa constante, essa amplitude, ela tem unidade de carga, no caso. Certo? Por isso, coulombs. Tudo bem? Aí eu citei aqui também que a gente pode enxergar essa continuidade de tensão como um degrau. Então, antes de t igual a 0 vale 10, após t igual a 0 vale menos 50. Derive esse degrau aqui, você vai obter quanto que é a corrente que tem que circular por esse capacitor. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Agora eu vou para o exercício 3. Esse exercício 3 ele é um pouco mais demorado, porque ele tem um tanto de detalhes. Então, mas ele é interessante. Então, vamos lá.
Então, exercício 3. O enunciado diz: considere o circuito abaixo, em unidades do sistema internacional, com as condições iniciais dadas. Essas condições iniciais aqui. Então, observa que o circuito ele é composto por uma fonte independente de corrente, em paralelo com um resistor, com um capacitor e com um indutor. Tá certo? Observa que, além disso, é importante notar que essa fonte de corrente ela é composta por uma parcela constante, 10 amperes, somado com um impulso de amplitude 4. Então a corrente aqui é 10 mais 4 delta de T. E aí, o fato de ter esse impulso na corrente quer dizer que em T igual a zero vai acontecer exatamente uma atualização das condições iniciais do capacitor e do indutor. Então, se em T igual a zero menos a gente tinha um valor de tensão no capacitor, após a ocorrência do impulso, a gente vai ter uma nova tensão no capacitor, em T igual a zero mais. E, eventualmente, no indutor pode acontecer a mesma coisa. Antes a gente tinha o IL de zero menos, após a aplicação de um impulso, uma excitação impulsiva, a gente vai ver se vai atualizar ou não essa corrente no indutor. Aqui, não necessariamente vai ocorrer uma descontinuidade na tensão no capacitor, não necessariamente vai ocorrer uma descontinuidade na corrente no indutor, depende do circuito. Em alguns circuitos, como no anterior, no primeiro exercício que eu resolvi, observe que a gente tinha uma fonte impulsiva e ocorreu descontinuidade tanto no capacitor quanto no indutor. Então, aqui no caso, antes a tensão era menos 5, virou 5. A corrente no indutor antes era menos 2, virou 0. Tá? Então, nesse caso, o impulso causou atualização efetiva de ambas as condições iniciais aqui. Mas nem sempre isso acontece, depende do circuito. Então, por isso que a gente tem que analisar com certo cuidado. Então, nesse caso, a gente vai ver, será que vai ocorrer descontinuidade da tensão do capacitor após a aplicação do impulso? E no indutor, vai ocorrer descontinuidade da corrente dele após a aplicação do impulso? Bom, isso é o que a gente vai ver. E é justamente o que o exercício pede na letra A. Calcule VC de 0 mais e IL de 0 mais. Tá? De novo, o que é IL de 0 mais, VC de 0 mais? E o que é VC de 0 menos e IL de 0 menos? Quando a gente está falando de 0 menos, aqui no caso isso é importante porque o T igual a 0 menos é imediatamente antes da ocorrência do impulso. E o T igual a 0 mais é imediatamente após a ocorrência do impulso. Tá certo? Então, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. A gente vai atualizar essas condições iniciais. E a partir daí a gente vai olhar para o circuito para T maior do que zero. Tá? Depois das condições iniciais do capacitor e do indutor terem sido atualizadas pelo impulso. Tá certo? Então, vamos lá. Então, no item A, esse aqui é o exercício 3, item A. O que a gente vai fazer no item A? Atualização das condições iniciais. Quem são condições iniciais num circuito como esse? Tensão no capacitor, corrente no indutor. Vamos fazer a atualização dessas condições iniciais. VC e IL. Então, para isso, a gente vai proceder como no exercício 1 que eu resolvi. A gente vai olhar para o circuito no instante que ocorre o impulso e a gente vai substituir o capacitor por um curto e o indutor por um aberto. De novo, aquela história. A gente pode associar um impulso a uma variação de frequência muito alta e, por conta disso, a impedância capacitiva tende a zero, então o capacitor comporta-se como um curto, enquanto que a impedância indutiva tende a infinito, de forma que o indutor comporta-se como um aberto. Nesse caso, que a gente faz essa analogia, isso ajuda, Pensar nisso pode ajudar a gente a determinar a atualização das condições iniciais. Então vamos lá, vamos olhar para o circuito para verificar isso, quando ocorre o impulso. Então eu vou desenhar aqui do lado. Então essa aqui é a fonte de corrente, em paralelo aqui, um resistor. O capacitor eu vou substituir por um curto, tá legal? O capacitor virou um curto, por causa do que eu comentei, e o indutor vai ser substituído por um
A aberto. Esse resistor aqui, R, não foi informado, por enquanto não vai precisar. Essa fonte de corrente aqui, como a gente está interessado em atualizar as condições iniciais, a única coisa que vai ser capaz de atualizar a tensão de capacitor e corrente do indutor instantaneamente, a única forma de a gente provocar uma descontinuidade instantânea de tensão em capacitor, corrente e indutor, vai ser por meio do impulso. Então, é só essa parcela impulsiva aqui da corrente que pode provocar isso. Tá? Então, aqui no caso, esse 10, essa componente constante da corrente, entre t igual a 0 menos e t igual a 0 mais, isso não vai provocar descontinuidade. Tá certo? Porque a gente vai estar integrando um valor finito, 10, em um intervalo de tempo infinitesimal, de t igual a 0 menos a t igual a 0 mais. Ou seja, para atualizar as condições iniciais, nos interessa inicialmente aqui olhar a parcela impulsiva da excitação. Voltando aqui para o lado, essa corrente aqui, 4 delta de t. Deixa eu escrever de novo, ficou um pouco pequeno. A corrente impulsiva aqui da excitação é 4 delta de t. Legal? Então, assim como no exercício 1, para a gente verificar, para a gente calcular a descontinuidade de tensão no capacitor, a gente precisa ver, nesse instante, quanto vale a corrente impulsiva no capacitor e no indutor. Para determinar a variação de corrente, a gente precisa ver quanto vale a tensão impulsiva sobre ele. Tá? Então, estou denotando aqui IC é a corrente impulsiva no capacitor e VL é, não sei se eu troquei, IC é a corrente impulsiva no capacitor e VL é a tensão impulsiva no indutor. Tá certo? Então, vamos lá. Observa que em t igual nesse instante, t igual a 0, a gente vai fazer essa substituição, capacitor por um curto, indutor por um aberto, e vamos tentar olhar o que acontece com o IC e o VL aqui. As componentes, que eu quero dizer que a gente vai estar interessado nas componentes impulsivas dessas respostas aqui nesse caso. Então, no caso, bom, primeiro a gente observa que, olha só, se o capacitor ele é um curto, o que acontece? O capacitor é um curto, aqui tem um aberto, né? O indutor é um aberto, o capacitor virou um curto aqui. Quanto que vale essa corrente IC, nesse instante em que ocorre o impulso? Quanto vale IC? Observa que aqui a gente tem um resistor, mas ele está em paralelo com um curto. O capacitor se comporta com um curto, tem um resistor em paralelo, então não desce corrente aqui para ele. Porque o resistor em paralelo com um curto, a tensão sobre o resistor é nula, portanto, pela lei de Ohm, a corrente no resistor vai ser nula. Então, nesse instante em que ocorre o impulso da excitação, a corrente no resistor é zero, a corrente aqui no indutor é zero, porque ele é um aberto, portanto, toda a corrente da fonte passa pelo capacitor, que aqui é um curto. Então, esse 4 delta de T, ele passa integralmente aqui pelo capacitor, nesse instante que ocorre o impulso. Ou seja, a parcela impulsiva dessa corrente, IC, que eu estou denotando, vai ser igual a 4 delta de T. Tá legal? E se a gente tem um IC, 4 delta de T, a gente procede como da outra forma, né? A gente pode atualizar, então, as condições iniciais do capacitor. Vai ser VC 0 mais menos VC de 0 menos. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre C, integral de 0 menos a 0 mais, de IC de T, dt. Tá? Tensão imediatamente após o impulso, VC de 0 mais. Tensão imediatamente antes do impulso, VC de 0 menos. Isso, o VC de 0 menos a gente tem, a capacitância a gente tem, e a corrente a gente tem. Está calculado aqui em cima, né? Foi determinado, 4 delta de T. Então, essa conta aqui vai ser 1 sobre, quanto vale o capacitor? 2 vezes a integral de 0 menos até 0 mais, de 4 delta de T dt. Um pouco apertado, mas acho que dá para ver. Tá? Então, VC de 0 mais menos VC de 0 menos é igual a
1 sobre 2 vezes a integral de 0 menos a 0 mais de 4 delta de t dt. Quanto vale a integral de 4 delta de t dt? Vale 4. Tá certo? Vale 4 porque, de novo, a integral do impulso unitário é 1. Aqui a gente tem 4 vezes o impulso unitário. Então, essa integral aqui vai dar 4. Portanto, essa diferença VC de 0 mais menos VC de 0 menos vai ser 4 sobre 2. Isso aqui vai dar 2. Isso, no caso, 2 volts. Tá certo? Portanto, VC de 0 mais igual VC de 0 menos mais 2 volts. Vai ser, quanto vale VC de 0 menos? É 1. Então, 1 mais 2 igual 3 volts. Ou seja, a ocorrência do impulso fez com que a tensão no capacitor aumentasse em 2 volts. Inicialmente era 1 volt, após a ocorrência do impulso, passou a ser 3 volts. Então, atualizamos as condições iniciais. No caso aqui, atualizamos a tensão no capacitor. Então, aqui foi para atualizar a tensão no capacitor. Vamos ver o que acontece com o indutor. Para isso, como eu disse, a gente vai olhar para a tensão impulsiva que surge sobre ele. Quanto vale VL aqui, nesse instante que ocorre o impulso? Quanto vale essa tensão aqui? A tensão que surge no indutor. Bom, ela vale 0, né? Por quê? Porque tá aqui em paralelo com esse aberto, tem um curto. Então, essa tensão aqui é necessariamente 0, porque aqui tem o curto, que no caso é o capacitor. Tá certo? Então, se essa tensão aqui está em paralelo, que na verdade é a tensão em um curto, então VL é 0. Tá certo? Então, VL, que é a tensão que surge sobre o indutor no instante que ocorre o impulso, é nula. VL igual a 0. Portanto, se a gente IL de 0 mais menos IL de 0 menos, a gente faria uma integral que seria 1 sobre L, a integral de 0 menos a 0 mais de VL de t dt. Mas essa tensão VL de t, que surge no indutor nesse instante t igual a 0, bom, ela não é impulsiva, né? Ela vale 0. Então essa integral aqui é 0. Portanto, IL de 0 mais é igual a IL de 0 menos, ou seja, não houve variação da corrente no indutor. Então, IL de 0 mais é igual a IL de 0 menos, que segundo o enunciado é 0 amperes. Tá? Então, observa que nesse caso, a ocorrência de a excitação impulsiva provocou uma descontinuidade da tensão do capacitor, mas não variou a corrente no indutor. Diferente do primeiro exercício que eu resolvi aqui, que as duas coisas mudaram, tanto a tensão no capacitor quanto a corrente no indutor. Então, tem que estar atento sempre a isso. Certo? Então, aqui no caso, VC de 0 mais 3 volts e L de 0 mais 0 volts. Eu anotei aqui do lado, tá? 3, 0. Porque eu vou ter que apagar o que está aqui do desenho à nossa direita aqui para continuar. Então, vamos precisar desses valores no decorrer do exercício. Então, essa foi a letra A, atualização das condições iniciais. Atualizamos já. Tudo bem? Então, primeiro, atualizamos a tensão no capacitor e depois vimos que a corrente no indutor não precisou ser atualizada. Permaneceu constante, entre T igual a 0 menos e T igual a 0 mais. Variou VC, não variou IL. Vamos lá. Item B. Deixa eu arrumar a folha aqui. Item B. Escreva a equação diferencial para determinação de IL de T e calcule R para que ocorra amortecimento crítico. Escreva a equação diferencial para determinação de IL. Então, aqui no caso, vocês podem ver nos demais itens, item C, item D, que aqui no final a gente vai estar interessado em determinar a resposta completa IL de T, ou seja, a gente quer calcular como é a função IL de T para T maior do que 0. Então, aqui a gente está interessado na corrente do indutor, para T maior do que 0, né? Então, ocorreu o impulso, atualizou condições iniciais, depois disso, o que acontece com a corrente IL? Então, aqui no caso,
o item B pede para a gente escrever a equação diferencial que vai permitir que a gente determine essa corrente IL. Então, vamos escrever a equação. Aí tem algumas observações, né, que são importantes para se fazer, mas acho que é interessante, dá para entender bem. Assim, não é algo tão comum ter que ficar escrevendo, às vezes, equações diferenciais. Dependendo do circuito, fica muito complicado você ter que escrever a equação que descreve ele, porque eu estou falando, se o circuito não for um RLC paralelo, ou não for um RLC série, que a gente já tem as fórmulas, então às vezes pode ficar complicado, né, se for um circuito com uma combinação um pouco exótica. Então, nesse caso aqui, eu vou escrever a equação diferencial para mostrar um pouco como que isso funciona, né? Então vamos lá. Esse aqui é o item B. Item B. Eu vou representar o circuito aqui rapidinho. Aqui está a fonte de corrente. Aqui tem um resistor. Aqui tem um capacitor. Aqui tem um indutor. Então, R, L, C. Eu vou resolver primeiro de forma literal, acho que vale mais a pena. Então, resistor R, opa, troquei as letras. Resistor R, capacitor C, indutor L. E a fonte aqui eu vou chamar de IS, de T. Tá? Fonte IS de T. Resolver de forma genérica, né? Eu não vou usar ainda esse valor aqui. Então, eu vou representar também, aproveitar e chamar a corrente aqui que desce no resistor de IR, essa corrente aqui no capacitor IC, e a corrente no indutor IL. Observe que IL é o que a gente tem interesse, né? A gente vai escrever uma equação diferencial que a gente quer escrever tudo usando IL, corrente no indutor. E aqui no caso eu explicitei essas correntes porque eu vou fazer isso escrevendo a primeira lei de Kirchhoff, nesse nó aqui de cima. Tá? Nesse nó aqui superior eu vou escrever a primeira lei de Kirchhoff e a gente vai ver como que desenvolve isso. Então, pela primeira lei de Kirchhoff, aplicada lá no nó superior, o que a gente tem? Bom, a gente tem aqui IL, corrente no indutor, mais IR, que é a corrente no resistor, mais IC, corrente no capacitor, vai ser igual a essa corrente que é aplicada pela fonte, que é o IS. Aqui eu estou emitindo, né, os parênteses com um T, né, estou omitindo aqui, mas tudo isso aqui é função do tempo, é IL de T, IR de T, IC de T e IS de T. Eu estou omitindo para facilitar um pouco. Então essa daqui, bom, a corrente subindo aqui está se distribuindo pelos três bipolos aqui do lado. Então IL mais IR mais IC igual IS. Mas aí, lembra, a gente quer escrever tudo, a gente quer ter uma equação em que a diferencial, em que a função incógnita, né? A função incógnita dessa equação diferencial a gente quer que seja o IL. Tá? Então, a gente tem essa equação, mas, por outro lado, observa que aqui vai ter uma tensão, tá certo? Eu vou chamar essa tensão de V, é uma tensão V de T aqui. Observa que V de T é o quê? Pela relação constitutiva do indutor. A tensão indutor é L vezes a derivada da corrente. Então, V de T é igual a L vezes DIL dt. Então, VT igual a L vezes DIL dt. Tá? Só apliquei a relação constitutiva do indutor. Tudo bem? A relação constitutiva aqui, considerando essa tensão e essa corrente. Então, daí, levando em conta isso, que VT é igual a L DIL dt, o que a gente tem? Vou levar isso aqui em consideração. Então, daí, logo, a gente vai ter que a corrente no resistor IR, que é VT sobre R, pela lei de Ohm, na verdade a gente pode escrever como L sobre R vezes DIL dt. Tudo bem? E R é igual a V sobre R, né? Eles estão em paralelo. O resistor, capacitor e indutor têm a mesma tensão, é V. A corrente no resistor é V sobre R,
mas eu escrevi aqui em cima. Na verdade, V, a gente pode escrever como L vezes a derivada da corrente no indutor. Então, eu substituo essa expressão aqui na lei de Ohm, e vai dar que o IR é igual a L sobre R vezes DIL dt. Além disso, E e C, pela relação constitutiva do capacitor agora, IC igual a C vezes dV dt. Tá? IC é corrente no capacitor e o V é a tensão sobre ele. A corrente é igual a C vezes dV dt. Relação constitutiva do capacitor na forma de derivada. Ah, mas o V é o quê? O V é LDI, é LDT. Então eu vou substituir esse valor de V aqui na relação do capacitor. O que eu vou obter? Eu vou obter C vezes L vezes... Eu estou derivando V, mas o V já tem uma derivada aqui. Então vai ser a derivada segunda de L dt2. Tudo bem? Olha só. IC igual a C dV dt. Mas o V tem a derivada da corrente no indutor. Então eu vou derivar de novo a corrente no indutor. Então vai ficar C vezes L vezes D2 e L dt2. Tá? É a derivada segunda da corrente no indutor. E aí, observa que a gente conseguiu expressar. Primeiro que a gente tem a corrente no indutor, tudo bem. Mas na nossa equação a gente tinha o IR e o IC. Mas a gente conseguiu expressar o IR e o IC ainda dependendo da tensão da corrente no indutor. No caso das derivadas dessa corrente. Então, eu vou substituir esses dois resultados aqui em cima. Então, esse resultado e esse, vou substituir aqui em cima. E vai dar o quê? Vai dar aqui L mais L sobre R e L'. Então, agora eu vou representar com essa notação. É a primeira derivada do IL. Então, IL mais L sobre R e L' mais L vezes C vezes a derivada segunda do IL', tá? IL mais L sobre R, derivada do IL, mais LC vezes derivada segunda do IL. Isso daqui é igual a quanto? É igual a corrente de dissipação, igual a IS. Tá? Então, eu já tenho aqui, já obtive o que a gente estava interessado, né? Eu já encontrei uma equação diferencial, que foi o que pediu, a equação diferencial para determinar o IL, corrente no indutor. Tá, então, continuando de onde eu parei, como eu comentei, nós conseguimos escrever, né, o que nós queríamos, que é uma equação diferencial usando como função incógnita o IL, né, a corrente no indutor. Então, aqui no caso é uma equação diferencial de segunda ordem. E, bom, como eu comentei, a gente geralmente não escreve essa equação desse jeito, né? A gente gosta de deixar a derivada de maior ordem com coeficiente unitário. Então, o que eu vou fazer vai ser dividir os dois membros dessa equação por LC, tá? Para deixar a segunda derivada com coeficiente 1. Eu vou fazer isso, dividir por LC dos dois lados e organizar um pouco. Então, daqui a gente vai obter IL, duas linhas, de novo, a segunda derivada, mais dividindo por LC. Então, 1 sobre RC vezes derivada de IL. Eu dividi aqui o L sobre R, dividir por LC. Então, deu 1 sobre RC mais 1 sobre LC vezes IL. Isso daí vai ser igual a 1 sobre LC vezes o IS, que é a corrente de excitação. Então, bom, a gente escreveu agora, de fato, a equação diferencial na forma que a gente gosta mais. Então, a maior derivada aqui está com coeficiente unitário, depois aqui a derivada de primeira ordem, depois a função em si. Então, IL duas linhas, mais 1 sobre RC e L', mais 1 sobre LC e L, igual a 1 sobre LC e S. Tá? Essa é a equação que nos interessa.
Tudo bem? E aí, bom, o que a gente faz, o que é interessante para vocês é que vocês têm lá no Moodle um PDF, né, que é sobre circuitos de segunda ordem, e nesse PDF, eu vou abrir aqui, está na aba de downloads lá no Moodle, a gente, no caso, ele descreve inicialmente uma forma de resolver de forma genérica equações diferenciais de segunda ordem nesse formato, né? Então você tem aqui, no caso a função aqui é x de t, a nossa função é o IL de t, aqui é uma função genérica x de t, então a segunda derivada mais essa constante 2 vezes alfa aqui, mais essa outra constante aqui, ômega zero ao quadrado, e do lado aqui o que corresponde à excitação. Então, no caso, se a gente consegue construir uma equação diferencial nesse formato aqui, que foi o que eu tentei fazer, se a gente consegue fazer isso, então a gente já tem à nossa disposição aqui algumas fórmulas que já estão prontas, que vão facilitar a nossa determinação da corrente IL. Né? Porque o que a gente fez, a gente escreveu a equação diferencial em IL, mas a gente quer calcular o IL de T. Né? Como que a gente resolve uma equação diferencial? Bom, existem técnicas para fazer isso, vocês vão ver em cálculo 4, só que até lá é mais fácil a gente ver tem demonstração aqui, então é bem claro o que tem que fazer. Claro, eu acho que é essencial entender o que está acontecendo, mas no caso também é importante guardar um pouco as fórmulas para conseguir aplicar depois. Porque se toda vez tiver que resolver a equação diferencial desde o início, toma muito tempo. Mas, claro, tem que entender o que está acontecendo aqui. Então, no caso, a gente conseguiu escrever a equação diferencial no formato que nos interessa, que a gente já tem uma solução meio preparada. Tudo bem? Então, aqui, o que eu vou fazer? Como eu disse, a gente está interessado numa solução nesse formato aqui. É um x duas linhas, mais um 2α, x', mais um ômega zero ao quadrado, x, igual a uma função aqui no segundo membro f. Tá? Então, a segunda derivada de uma função x, mais uma constante 2α, multiplicando a primeira derivada, mais uma outra constante ômega zero ao quadrado, multiplicando a própria função. Como eu disse, por que a gente está interessado por que a gente estaria interessado em determinar o alfa, o ômega zero? Porque, como eu disse, a gente tem aqui já tem um desenvolvimento específico para equações diferenciais de segunda ordem nesse formato aqui. Então, a gente vai querer fazer uma comparação entre o que a gente obteve e o que nós conhecemos. Então, aqui no caso, observa que a primeira derivada da nossa equação aqui, ela está multiplicada por 1 sobre RC. A gente quer fazer uma relação entre 1 sobre RC e expressar isso como 2α. Tá? Vai ser o nosso 2α. Por outro lado, o nosso 1 sobre LC, a gente quer expressar como ômega zero ao quadrado. Tá? Como que a gente faz isso? Porque, como eu disse, a gente quer escrever uma equação diferencial nessa forma aqui. E aí, no caso, a gente vai dar um nome para o coeficiente que multiplica a primeira derivada, vai chamar de 2α, e o coeficiente que multiplica a função mesmo é o ômega zero ao quadrado. Então, para que a gente consiga ter essa compatibilidade, o que a gente tem que fazer é, deixa eu ver se vai caber aqui embaixo, a gente tem que fazer alfa, aqui socorro, tem que fazer alfa igual a, bom, se 2α tem que ser 1 sobre RC, a gente vai ter que fazer alfa igual a 1 sobre 2RC. E o ômega zero ao quadrado, a gente vai ter que tomar, como esse valor aqui, é 1 sobre LC mesmo. Tá legal? Então isso aqui é o modo como a gente vai trabalhar com a equação diferencial que a gente obteve. Vai chamar alfa vai ser igual a 1 sobre 2RC e o ômega zero ao quadrado vai ser 1 sobre o LC. Tudo bem? E aí, como eu disse, reforçando, por que eu fiz isso? Né? Por que eu estou introduzindo essa notação? Por que eu estou introduzindo um alfa, um ômega zero ao quadrado? Bom, eu estou fazendo isso porque, como eu disse, a gente sabe como resolver equações nesse formato. Tá? E aqui, no caso, as soluções que nós temos aqui já prontas, elas usam essa notação de alfa, de ômega zero, então para isso a gente tem que fazer tem que observar quem que é o nosso alfa, quem que é o nosso ômega zero, para conseguir usar essas fórmulas adequadamente. Então eu obtive
a equação diferencial usando o IL. A partir daí, eu observei quem que tem que ser o meu alfa, quem que tem que ser o meu ômega zero, para que eu consiga usar as equações que nós temos aqui, tá? Para conseguir identificar o comportamento do circuito, porque a partir do valor de alfa e de ômega zero, a gente diz se o comportamento do circuito é subamortecido, superamortecido ou amortecimento crítico. Então a gente depende, olhando para o alfa e o ômega zero, a gente já consegue determinar o comportamento do circuito. Então, bom, guardem essa equação diferencial. Quem estiver assistindo, se quiser anotar, sei lá, no papel, talvez ajude. Então, e lembrar disso daí que eu marquei, que o alfa é 1 sobre 2RC e o ômega zero ao quadrado é 1 sobre LC. Bom, então eu vou apagar isso daqui, peguei uma nova folha. Então esse aqui ainda é o item B, mas é a continuação do item B. Então eu vou reproduzir, colocar de novo aqui a equação diferencial que a gente encontrou para facilitar. Era IL, duas linhas, mais 1 sobre RC IL', mais 1 sobre LC IL. Isso aqui igual a 1 sobre LC IS. Tá? O IS aqui não é incógnita, tá? Ele é a função de excitação aqui, é essa corrente aqui de excitação. O que a gente está interessado é o IL. O IS a gente tem. O IL é a corrente no indutor, que é o que a gente está interessado em determinar mais adiante. Então, a equação diferencial é essa. E aí, como eu disse, né, comparando com a equação que a gente tem aqui, a gente já tem pronto, né, os resultados, é uma equação dessa forma. Então, aqui no caso, como eu disse, eu vou chamar 1 sobre o RC de 2α, e o 1 sobre o LC eu vou chamar de ômega zero ao quadrado. Então, se eu faço isso, o que acontece? Então, isso aqui vai ser o meu 2α, isso aqui vai ser o meu ômega zero ao quadrado. É legal? Então, se 1 sobre o RC é igual a 2α, então alfa é igual a 1 sobre 2RC. Tá? E se o ômega zero ao quadrado é 1 sobre o LC, então ômega zero é igual a 1 sobre raiz de LC. Tá certo? E aí, a partir desses parâmetros, alfa e ômega zero, o alfa, no caso, a gente chama de coeficiente de amortecimento, e o ômega zero é a frequência própria não amortecida. Tá? Então, a partir desses dois parâmetros, a gente consegue já avaliar o comportamento do circuito quanto ao amortecimento dele. Então, aqui no caso, o exercício pede, calcule, a primeira parte a gente já fez, a gente já encontrou a equação diferencial para determinação do IL, essa equação diferencial aqui em cima. A segunda parte do item fala, calcule R para que ocorra amortecimento crítico. Eu já estava mostrando a resposta aqui. Desculpa. Tá. Calcule R para que ocorra amortecimento crítico. Então, no caso, a gente tem o valor do capacitor, a gente tem o valor do indutor. O que a gente está querendo é encontrar o R para que o amortecimento seja crítico. E quando que ocorre amortecimento crítico? Então, amortecimento crítico, ele vai ocorrer quando o alfa for igual a ômega zero. Tá? Alfa igual a ômega zero. O alfa é isso daqui, o ômega zero é isso daqui, vamos igualar os dois? Então, alfa igual a ômega zero, C somente C, 1 sobre 2RC é igual a 1 sobre raiz de LC. Eu vou substituir os valores que a gente já tem, então vai ser 1 sobre 2 vezes R vezes o C, que vale 2. Tá? O capacitor aqui é 2 farads. 2 farads, então, e o indutor é 2 Henries. Então, do outro lado vai ser raiz de 2 vezes 2, ou seja, a gente vai ter que R vai ser igual, tá? Vou passar o R para o outro lado, isso aqui para cá, o R vai ser igual a 2 quartos, isto é, R igual a 0,5 ohms.
que R é esse, né? De novo, esse R foi calculado de tal forma que o circuito apresente amortecimento crítico. Então, para isso, a gente impôs que alfa é igual a ômega zero. A gente tem o C, a gente tem o L, só faltava determinar o R para atender essa condição aqui. Então, nós calculamos o R para que ocorra amortecimento crítico. Agora, vamos continuar o exercício. Ele pede que calcule a resposta permanente IL de P. Essa aqui é uma notação. O IL é a corrente no indutor, tem um Pzinho aqui embaixo que é de permanente. Calcule a resposta permanente ILP de T da corrente no indutor. Tá? Então, é a corrente que vai estar circulando pelo indutor em regime permanente. Então, aqui no caso, após T igual a zero, após o impulso ser aplicado, o que sobra aqui nessa excitação? Bom, para T maior do que zero, o impulso já passou, o impulso ocorreu em zero, T igual a zero. Após isso, o que a gente tem? Essa corrente ela vai ser apenas 10, né? Então, ela vai estar apenas injetando 10 amperes constante aqui, de forma constante nesse circuito. Tudo bem? E, bom, ou seja, o circuito, a excitação é contínua, é constante. Então, no caso, esse circuito ele vai atingir o regime permanente de corrente contínua, e nessa situação, o que acontece no regime permanente de corrente contínua? Bom, o capacitor ele pode ser substituído por um aberto, e o indutor pode ser substituído por um curto, em regime permanente. Tá certo? Regime permanente de corrente contínua. O capacitor se comporta como aberto e o indutor como um curto. E a partir daí a gente consegue determinar quanto que vai estar valendo essa corrente no indutor para T muito maior do que zero. Então vamos calcular aqui. O item C aqui. Calcule a resposta permanente da corrente no indutor. Então observa aqui, como eu disse, T muito maior do que zero, o circuito vai ter atingido, T tendendo a infinito, o circuito vai ter atingido o regime permanente, que significa que o regime permanente de corrente contínua, significa que o capacitor vai estar tendendo a se comportar como um aberto, e o indutor vai estar tendendo a se comportar como um curto. E nessa situação, T muito grande, passou muito tempo, em regime permanente de corrente contínua, o que acontece? Substitui o capacitor aqui por um aberto, substitui o indutor por um curto. Tá? Então aqui você abre e aqui você transforma em um curto. Quanto que vai valer essa corrente descendo aqui? Tá? Quanto vale essa corrente que desce aqui? Tá? Deixa eu representar o circuito aqui embaixo, deixa eu ver se cabe. Desenhar pequenininho. Então aqui vai estar o... Calma aí que eu tenho que fazer caber aqui na folha. Vamos lá. Aqui a folha de corrente. Aqui vai estar o resistor. O capacitor vai estar se comportando como um aberto. E o indutor vai estar se comportando como um curto. Essa corrente aqui. Quanto vale a corrente? 10, tá? É um valor constante. 10 amperes aqui. O resistor ainda é o R, né? É o mesmo R que a gente calculou, mas aqui não importa. Esse é o R, o capacitor aberto, indutor um curto. Quanto que vale essa corrente aqui? Que é o que a gente está chamando de IL permanente. Quanto vale isso? Opa, ficou IL permanente. Quanto vale essa corrente em regime permanente? Para ter muito maior do que zero. Bom, é só observar que o resistor vai estar em paralelo com o curto, né? Para T tendendo a infinito, indutor curto, resistor paralelo com esse curto. O que acontece? Não vem corrente para o resistor. A corrente da fonte vem totalmente para o indutor. Portanto, ILP, tá? ILP de T vai ser igual a 10. Tá? Igual a 10. Tá certo? Constante. Observe que ela é constante. A resposta é permanente. Porque aqui, como eu disse, a gente está falando de um circuito que vai atingir o regime permanente em corrente contínua. Essa corrente no
no indutor vai ser constante, no caso vai valer 10, porque em regime permanente de corrente contínua, o indutor vai se comportar como um curto. Se essa citação aqui fosse cossenoidal, então o regime permanente não seria de corrente contínua, né? Claro, seria o regime permanente senoidal, tá certo? Então a gente ia ter que trabalhar com impedâncias e calcular quanto que ia ser essa corrente permanente no indutor. No caso, seria uma corrente não constante, seria uma corrente senoidal, tá? Porque vai estar em RPS. Tudo bem? Então, esse item aqui foi mais fácil. Só calcular a resposta permanente, está calculado. De novo, regime permanente de corrente contínua, substitui, capacitor por aberto, indutor por curto. Calculei, deu 10 amperes. Tá legal? Item C. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, as respostas parciais estão aqui. Agora a gente vai para o último item. Esse exercício é um pouco longo, né? Mas eu espero que esteja dando para entender. Então vamos lá. O último item. D. Então, no item D, determine a resposta completa IL de T para T maior que zero. E use o valor de R que nós encontramos. Que é R que está falando? Esse daqui, tá? R igual a 0,5 ohms. Então, é para calcular a resposta IL de T para T maior do que zero, considerando R igual a 0,5 ohms. E aí a gente tem que lembrar que nessa situação a gente está num caso de amortecimento crítico. Tá? Nós escolhemos R para que o valor de R para que acontecesse amortecimento crítico. E, além disso, em particular, né, nesse caso aqui, o que a gente tem é que o alfa, a gente não calculou, vou calcular agora, quanto que era? A gente tinha falado que era 1 sobre 2RC, eu posso calcular. O alfa vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o R é 0,5 vezes o C é 2, isso vai dar meio. Tá? A unidade disso aqui é segundos a menos 1. Tá, esse aqui é o alfa que a gente calculou. Certo? Como eu disse, em uma equação dessa forma aqui. Uma equação dessa forma, o meu coeficiente alfa, no caso, vale 0,5. E no caso, ele é igual ao ômega zero, tá? Se vocês calcularem o ômega zero usando a fórmula anterior, que era ômega zero igual a 1 sobre raiz de LC, vocês vão ver que o ômega zero também vai dar 0,5, que é esperado, já que a gente está em amortecimento crítico. Os dois valores são iguais, alfa e ômega zero. Tá? Tudo bem? E aí, no caso, o que acontece é que, nessa situação de amortecimento crítico, nós temos uma fórmula que nos dá a resposta da função da equação diferencial. Nós escrevemos a equação diferencial usando IL, e quando nós temos uma equação diferencial daquela forma, com amortecimento crítico, como que é a solução? Então, nesse caso, ou seja, que é amortecimento crítico, nesse caso, a corrente IL vai ter esse formato aqui. Vai ser o valor, uma constante A, vezes uma exponencial de menos alfa t, mais B mais alfa A, vezes T, vezes E a menos alfa T, mais a resposta permanente. Tá? E L de T igual a A vezes exponencial de menos alfa T, mais B mais alfa A, vezes T, E, menos alfa T, mais IL permanente. Tá, pode ser um pouco assustador no começo, porque tem um monte de letra, e a gente não sabe exatamente o que significa, mas vai ficar um pouco mais claro, porque aqui, ó, o A, então, isso aqui vale onde? A igual a IL de 0 mais, menos ILP de 0 mais, tá? Então é o valor da corrente em 0 mais, menos o valor da resposta completa em 0 mais, menos o valor da resposta permanente em 0 mais,
E o B é igual a derivada da resposta completa em 0 mais, menos a derivada da resposta permanente em 0 mais. Tá? Tudo bem? Então, aqui nessa expressão, o A ele é dado por essa diferença. Tá? Essa daqui é a resposta completa, calculada em 0 mais. Essa aqui é a resposta permanente em 0 mais. Essa aqui é a derivada da resposta completa em 0 mais, menos a derivada da resposta permanente em 0 mais. Esse é o A, esse é o B. E aqui nessa fórmula, o que falta? Bom, o resto a gente já tem tudo, né? O alfa foi calculado aqui em cima, é 0,5. E fora isso, a gente tem tudo. Essa, aqui, ó, essa parcela permanente a gente calculou, né? Tá aqui, é 10 volts, aqui do lado. 10 volts constante. No caso, falta a gente determinar o A e o B. E note, né? A gente está falando de T, a gente está falando que o tempo inicial aqui é o 0 mais, né? Porque isso daqui são condições iniciais. Condição inicial da corrente e condição inicial da derivada da corrente. E da parcela permanente também. Mas o que eu estou querendo dizer é que aqui no caso a gente está falando de T igual a 0 mais, ou seja, após a atualização devido ao impulso. Tudo bem? Se você estiver achando a fórmula um pouco estranha, não é tão complicado chegar até ela, encontrar por que ela vale. Você sabe que a equação vai ter uma forma assim, vai ser uma constante vezes uma exponencial de menos alfa t, mais uma outra constante vezes t vezes e menos alfa t, mais a resposta permanente. E essas constantes aqui, para encontrar como calculá-las, bom, aí no texto que vocês têm à disposição no Moodle, isso está explicado, né? Então é esse caso aqui na página 4, está falando da situação em que nós temos amortecimento crítico, tá certo? Então aqui no caso, eu não vou demonstrar isso aqui agora, mas acho que vale a pena vocês lerem um pouquinho para tentar entender, tá bom? Então é essa expressão aqui que eu estou usando, tá? Estou usando essa expressão. Aqui no caso, a equação diferencial era na função x, no caso a nossa função é o IL. Então observa que é a mesma coisa, tá? A nossa equação é a equação que está aqui no PDF. Tá? Então, como eu disse, a gente tem tudo menos o A e o B. Como que calcula o A e B? Bom, vamos lá, né? Então, daí, vamos calcular o A e B. Então, nós temos o A é igual a... Quanto que vale o IL de 0 mais? Quanto que vale a corrente no indutor no tempo t igual a 0 mais? Isso já foi calculado, né? Tá aqui, na letra B. Na letra A, quer dizer. Quanto que vale IL de 0 mais? Vale 0. Lembra que a gente calculou isso daqui fazendo distribuição de impulsos e vendo que IL de 0 mais continuou valendo 0. Tá? E, além disso, para determinar o valor de A, a gente precisa também da corrente IL permanente em 0 mais. Quanto vale o IL permanente em 0 mais? Bom, a gente calculou o IL aqui, né? Ele é constante igual a 10. Em 0 mais, em particular, ele vale 10. Tá? Essa função, que é a resposta permanente, é 10 o tempo todo. Então, o A vai ser igual a IL de 0 mais é 0, menos o IL permanente 0 mais é 10. Então, 0 menos 10, menos 10. Tá? Essa é a constante A que aparece na nossa resposta aqui. Falta determinar o B. Tá? O B é um pouco mais complicado. Mas observa aqui, o B é igual... O B é igual a derivada da corrente em 0 mais, menos a derivada da resposta permanente em 0 mais. Quanto vale... A gente já pode simplificar isso aqui. Quanto vale a derivada da resposta permanente em 0 mais? Lembra que a resposta permanente é constante e é igual a 10. Quanto que vale a derivada de uma constante? É 0. Tá? Então isso daqui, no caso, vai dar 0. Essa derivada aqui. Então o B vai ser simplesmente o IL linha 0 mais. Derivada da corrente calculada em 0 mais. E aí que começa a ficar um pouco complicado, porque, assim, a gente tem as condições iniciais do circuito, né? Como eu disse, geralmente a gente adota como condição inicial a tensão em capacitor e corrente no indutor. A gente tem a corrente no indutor em 0 menos, em 0 mais, quer dizer. A gente usou aqui para calcular o A. Mas de onde que eu vou tirar
essa derivada em 0 mais? De onde que eu vou tirar o IL' calculado em 0 mais? Né? Isso não foi dado. Isso a gente não encontrou ainda. Quanto vale a derivada dessa corrente no instante t igual a 0 mais? A gente não encontrou. Mas o que a gente pode fazer, olha só, é interessante, porque observa que a gente tem quanto vale o VL, vamos chamar de VL, essa tensão aqui no indutor, tá? VL é a tensão no indutor. A gente sabe quanto é VL de 0 mais, não sabe? Por que a gente sabe? Porque a gente sabe quanto é VC de 0 mais. O VL é igual a VC, tá certo? Essa tensão no indutor é justamente essa tensão no capacitor, porque eles estão em paralelo. Então a gente sabe que o VL de 0 mais, então VL de 0 mais, estou escrevendo lá embaixo, a gente sabe que é igual a VC de 0 mais. E quanto que vale isso? A gente calculou. VC de 0 mais vale 3 volts. Isso aqui vale 3 volts. Mas, uma coisa importante, o VL de 0 mais é igual a L vezes DIL dt em 0 mais. Tá? VL de 0 mais é igual a L DIL dt em 0 mais. É a relação constitutiva do indutor. V igual a L DIL dt. Tensão é igual a L vezes a derivada da corrente. A gente tem a tensão em 0 mais. O que a gente não tem é a derivada em 0 mais, mas a gente obtém daqui. Porque se o VL de 0 mais é 3 volts e o L a gente sabe é 2, quanto que vale essa derivada? Bom, daqui, deixa eu representar. Tá. Daqui a gente conclui que IL', né, vou chamar assim de 0 mais, é igual a 3, que é a tensão em 0 mais, dividido pela indutância L, que é 2. Tá? Isso aqui vale 3 meios. Tá certo? Aqui está calculada a corrente do indutor em 0 mais. Não sei se ficou claro, mas o que eu quis dizer é, a gente não tinha essa informação a princípio, a gente tinha a tensão inicial no capacitor em 0 mais, a corrente inicial no indutor em 0 mais, mas a gente não tinha a derivada da corrente em 0 mais. Tá? Aqui é a derivada da corrente, tem uma linhazinha aqui, ó, IL'. Então é IL' em 0 mais. A gente acabou de calcular, isso não foi dado. A gente calculou como? Lembrando que a tensão no indutor em 0 mais vai ser L vezes a derivada da corrente calculada em 0 mais. E quanto que vale a tensão em 0 mais? É justamente a tensão do capacitor em 0 mais, porque eles estão em paralelo. Tá? Acho que é importante pensar um pouco nisso. Então eu usei a condição inicial do capacitor para obter a derivada da corrente. Tá lembrando da relação constitutiva do indutor. Tá certo? Então aqui eu vou substituir esse valor de IL aqui, IL', quer dizer, vou substituir aqui para calcular o B. Então o B é simplesmente 3 meios. Tá certo? O B é o IL, a derivada do IL calculada em 0 mais. Quanto vale isso? 3 meios. Acabei de calcular. Ou seja, portanto, a gente tem todos os ingredientes para construir, para escrever essa equação aqui, para escrever essa fórmula aqui. A gente já calculou o A, calculamos agora há pouco, a gente calculou o B, acabou de calcular, e o resto a gente tem. Alfa a gente tem, resposta permanente a gente tem. Então vamos lá. Vou escrever aqui embaixo. Portanto, vamos ver se vai caber. IL de T vai ser igual ao A vezes E menos alfa T, então vai ser o A vale menos 10, então vai ser menos 10 vezes a exponencial de menos alfa T menos 0,5 T, tá? O alfa foi calculado aqui em cima, é 0,5. Então, E a menos alfa T é menos 10, E é menos 0,5 T. Mais, quanto vale B mais alfa A? Olha, o B vale 3 meios, tá? 3 meios mais 0,5 vezes menos 10. Vocês podem conferir? 3 meios menos 5, tá? Essa constante aqui. 3 meios menos 5. Isso vai dar
menos 3,5. Tá bom? Vai dar menos 3,5, que é menos 7 sobre 2. Então, isso aqui vai ser mais. Então, deixa eu ver. Aqui vai ser menos 7 sobre 2 vezes t vezes e a menos 0,5t. Tá? Só calculei o b e coloquei calculei o b agora, né? Quer dizer, calculei o b mais alfa a agora, usando o valor de b que a gente tinha, que é 3,5, mais alfa a. Então, menos 7 sobre 2 vezes t vezes e a menos 0,5t. E só falta somar aqui a resposta permanente, que é 10. Tá legal? Isso aqui é válido para t maior do que zero. Maior do que zero. Certo? Acho que ficou um pouco difícil de enxergar, mas eu simplesmente olhei para essa fórmula aqui de cima e substituí os valores. A igual a menos 10, B mais alfa A é menos 7,5, menos 3,5, né? E a resposta permanente aqui é 10. Tá? Só substituir aqui na fórmula. Tá legal? Então, nessa parte era isso. É demorado esse exercício, né, nesse caso. Não precisava ter escrito a equação diferencial, e já poderia ter sido mais direto, tá? Porque, no caso, a gente observa que a equação diferencial, mesmo usando IL, ela vai ter o mesmo formato se a gente tivesse feito o RLC paralelo. Aqui, olha, essa fórmula aqui. A gente está usando o V aqui, tá? A gente está usando a tensão V como função incógnita nessa equação diferencial. Tá? A gente usou o IL, lembra disso? A gente usou a nossa equação diferencial, era usando IL. Aqui está sendo usado o V. V é a tensão aqui sobre esses bipolos, é a mesma tensão em todo mundo, né? Mas no caso, se vocês compararem a equação que nós encontramos, equação diferencial com IL, vocês vão ver que os coeficientes, o alfa deu igual ao nosso e o ômega zero também vai dar igual ao nosso. Tá? Se vocês compararem, vocês vão ver que já poderia ter escrito direto uma equação, só que em vez de V ia estar IL aqui. O alfa e o ômega zero ao quadrado ia ser a mesma coisa. Tudo bem?